Olá, tudo bom? Aqui é Thiago Gonçalves. Nós estamos aqui nessa nossa aula inicial. Para você que não conhece nada do Aviator, para você que não entende nada, eu quero apresentar para você. Aqui é o painel principal e tudo que existe de ferramenta, todas as informações são extraídas a partir de tudo que acontece aqui. As operações, quando você vai fazer uma operação, elas têm um período que começa a carregar a rodada. E é nesse período que você tem que fazer. Se você deixar passar para a próxima rodada, você não consegue fazer a sua operação. Então, a primeira coisa, quando você for fazer a operação, você tem um tempo, onde uma barra ela é carregada no centro da tela, e é nesse momento que você faz a sua operação. E toda rodada ela começa a partir de 1.00x, 1x, como o pessoal fala. E ela vai subindo, não tem limite. Eu já vi velas ou rodadas de 6, 20 mil x. Só que é imprevisível, a gente a princípio não tem como prever até onde essa vela vai ou quando ela vai vir. Isso é em um primeiro momento, até pela questão da aleatoriedade. Só que você deve sair antes do multiplicador ele ficar vermelho, que no caso é o fim da rodada. Então ele começa branco, daqui a pouco eu vou explicar isso, ele começa branco, e ele vai subindo e quando chega em um determinado momento aleatório, ele fica vermelho, é quando acaba a rodada. Então se você não tirar o seu dinheiro antes, você perde o dinheiro que você deixou ali. Tá bom? É assim que funciona a mecânica do Aviator. Aqui na tela eu não coloquei o aviãozinho que fica, porque na configuração não gosto de deixar, não me sinto à vontade. Eu prefiro deixar só multiplicador o número da rodada como está aqui na minha tela, que você está vendo, porque para mim fica melhor. É a dinâmica. Eu tiro a música também, eu aconselho você a tirar a música, tirar aquele aviãozinho e tirar aquele barulhinho do crash quando o avião vai embora. Eu não gosto particularmente de nenhum desses três itens do jogo. Eu gosto de deixar ele neutro, só com multiplicador na tela. Tá bom? Então você deve tirar o seu dinheiro antes dele dar o crash, dele voar, ir embora. Tá bom? Como está escrito aqui, voo para longe. Saindo antes da rodada acabar, você tem o lucro. Se você esperar a rodada acabar, o dinheiro que você colocou ali você perde. Tá bom? Vamos lá. As cores que fica, a vela aqui que está no centro de 1,49, ela começa branca. Durante toda a rodada ela vai multiplicando, ficando branca. Quando chega no final, ela fica vermelha como está aqui na tela. As velas que são menores, quando eu falar vela ou rodada, é o multiplicador, melhor dizendo, é a mesma coisa, tá bom? As rodadas ou multiplicadores, quando eles são menores do que 2x, eles ficam da cor azul, como está aqui em cima. Quando fica de 2 até 9x, eles são da cor roxa. Acima de 10x, eles são da cor rosa, chamadas velas rosas, que todo mundo gosta, né? E a gente vai ensinar aqui, tem ferramentas que ensinam cálculos que tem como prever com maior probabilidade quando vem uma vela rosa. Agora nós vamos falar um pouco sobre o histórico, que está marcado aí nessa caixa amarela. O histórico é toda vela que saiu, quando acaba aquela rodada, ela vai para o histórico para você ter uma base do momento do gráfico. E existem muitas informações que você pode, olhando só o histórico, né, você vê a hora que a vela saiu, o multiplicador dela, e tem como você extrair muitas informações muito boas. Aqui do lado, nesses 3 pontinhos, você pode colocar, clicando aí você vai ampliar o histórico. Você vai ter 2 ou 3 linhas que vai ampliar, aumentar o histórico aí que você tem para poder analisar. Este é o multiplicador. Aqui no centro, é ele que vai multiplicando. À medida que o valor que você coloca, quando começa a rodada, à medida que esse multiplicador ele vai aumentando, o seu dinheiro também vai multiplicando até o momento de você sacar, de você sair da rodada com o seu lucro. Aqui no Aviator, a aposta mínima é de R$1. Algumas plataformas, a máxima é de 200, outras de 500 reais. Então varia muito, mas a mínima a ser colocada aqui é R$1. E você pode fazer as apostas apertando nesse botão verde. No início da rodada que você coloca, aperta para poder entrar na próxima rodada com o valor que você colocou, o botão fica vermelho. Então você pode, antes de começar a rodada, cancelar e o seu dinheiro volta para sua conta e você não entra naquela rodada seguinte. Você pode cancelar antes de começar aquela rodada seguinte, a hora que você quiser. Só que depois que você começa aquela rodada, você também tem a chance de sair quando você quiser. Só que tirando o seu lucro se o multiplicador ainda estiver em andamento naquela rodada. Se você clicar aqui nesse ponto, você vai ver que você, em vez de ter 2 abas de apostas, você vai ter uma só no centro. Aí também, se você colocar só uma, esse quadradinho vai ficar verde com o símbolozinho de mais, para você ter a opção de ou deixa em um, ou deixa as duas assim. Daqui a pouco eu vou explicar o motivo de você, na minha opinião, ser bom deixar sempre as duas, para você poder operar com proteção. Daqui a pouco eu explico melhor isso também. Aqui onde tem esse número com mais e menos na frente,
você coloca o valor exato que você quiser colocar. Digamos que você quer colocar R$15,20, você pode colocar aqui que você tem como manipular o valor exato que você quer colocar na próxima aposta. E aqui embaixo tem os valores também pré-definidos, se você quiser colocar 10, 20, 50 ou 100, você também pode usar esses valores pré-definidos aqui, tá bom? Sugeridos pela plataforma. Aqui mostra o valor que você apostou, que você colocou naquela próxima rodada, e quando começa a rodada também você vai vendo o quanto de valor que está se multiplicando que você tem naquela jogada, para você ter a noção de quando você quer sair, dependendo do valor que está aqui aparecendo nesse quadrado que está marcado com a caixa amarela. E aqui nós estamos vendo como que você pode usar a ideia que eu falei nesse instante de proteção. Você pode usar as duas abas aqui da direita e da esquerda para operar com proteção. Uma com um valor maior e a outra com um valor menor. Como no exemplo aqui embaixo, você tem a aba da esquerda com um valor maior, como R$20, digamos. E na aba da direita você tem a opção de colocar R$10, metade do valor que tem na outra aba, tá bom? Quando o multiplicador chega em um valor que cobre o valor apostado, você elimina o prejuízo garantindo lucro com a outra aposta. Por exemplo, digamos que quando chegou aqui em 2x, você já cobre o lucro dos R$30 que você colocou naquela rodada e ainda tem um pouquinho de lucro a mais do que os R$30, entendeu? E a outra que vai, você pode deixar buscar até 10. Então essa ideia de proteção é boa porque você tira 1 em 1.50, 1.80, como algumas pessoas fazem. Tem pessoas que tiram no 1.30, não importa. A ideia é você tirar um valor, a proteção, e o outro valor você deixa para poder subir até um multiplicador maior que você queira. Agora eu tenho uma notícia importante para te dar. Você pode ter várias análises, você pode ter várias estratégias, você de repente já passou em vários grupos de sinais, participou de várias mentorias, mas você sente que ainda tem uma dificuldade. Por quê? Porque é bem provável que na hora que você coloca o seu dinheiro emocional ele é abalado. E além disso, você quando está observando muitas informações, tem que analisar muita coisa, tem que fazer muitos cálculos, é verdade ou não? E isso tudo atrapalha, junto com tantas estratégias que existem, com o seu emocional abalado, fica muito difícil. É por isso que muita gente fica nessa gangorra de ganho e perde, ganho e perde, ganho e perde. Por quê? Porque ela não consegue conciliar o emocional com a quantidade de informações que o gráfico tem para você analisar, para você dar uma entrada. E acaba que na hora do impulso, a estratégia embola e você acaba agindo por emoção e não pela razão. E é por isso que nós temos essa plataforma que eu quero apresentar para você, porque você pode tentar ir com a sorte, depender da sua emoção, ou usar uma plataforma de indicadores que faz toda a análise para você. Imagina só, você não precisar fazer análise, você esperar os indicadores mostrar para você o melhor momento, a hora de entrar, quando forma um padrão, quando é o momento que o gráfico está num impulso muito grande para vir velas rosas, qual é o minuto exato que tem uma grande chance, uma maior probabilidade de vir uma vela rosa, entre outras ferramentas que você tem, como ter na palma da sua mão, no seu computador, para fazer toda essa análise para você. Você pode contar com a sorte ou ter uma ferramenta que faz isso tudo para você. Essa plataforma faz todo o trabalho pesado para você não depender mais de live, para você não depender mais de grupo de sinal, nem de pessoas que ficam mandando para você a minutagem. Você fica sempre na mão dessas pessoas e nunca tem uma autonomia. E, na verdade, o que essa plataforma dá pra gente é essa liberdade de operar a hora que eu quiser. Eu abro o notebook, vejo como está o gráfico, como estão os indicadores ali mostrando. Se não for hora de operar, eu não faço nada. Tiro um peso de preocupação, porque o indicador está mostrando que não é hora de operar. E se for o momento de operar, o indicador vai mostrar na tela para mim, como você está vendo aqui do meu lado, você vai... Tá bem óbvio quando é o momento de operar. Tá bom? Então, se você quiser conhecer como usar essa ferramenta, é só você clicar no link da descrição, tá bom? Fala comigo, você vai direto para o meu WhatsApp, a gente pode conversar e eu posso te explicar como que funciona. Se você quiser, eu te apresento uma aula gratuita, a gente vê como é que funciona essa ferramenta, você vai ver ao vivo, se quiser operar junto comigo também na hora, mas a minha ideia não é eu operar para você, eu te mostrar como que funciona e você ver por você mesmo, sem depender de mim, sem depender de ninguém. Você operar pela sua própria vontade, nos seus próprios horários, como você quiser. Na verdade, essa ferramenta ela dá para você a liberdade de ser o seu próprio guru e não depender de mais ninguém, tá bom? Nela você tem as melhores estratégias em um só lugar, minutagem, padrão, e aqui nesse painel você tem mais de 47 informações sendo analisadas 24 horas por dia, se dando para você os sinais nos momentos exatos que você tem que entrar ou não, nos melhores momentos com maior probabilidade de você ter lucro. O que você tem nessa plataforma? Você vai ter fundamentos dos indicadores, indicador de momento. Nesse indicador de momento, ele tem um período curto e um período longo, que ele mostra para você como que está o gráfico nesses dois momentos. Os padrões de velas também, que antecedem a maioria das velas rosas, quando está no momento pagante do gráfico, elas soltam em padrões. E esses padrões, eles antecedem os momentos da vela. Então isso facilita muito. Quando o padrão é formado em um momento que está pagante, você entra com mais facilidade, mais certeza e mais segurança. Indicador impulso. O que ele faz? Ele tem... ele mostra quando está ativo, quando você tem que esperar, ele mostra qual é o horário forte e a força daquele momento, se é bom ou se é ruim, se vale a pena você fazer operações naquele momento ou se é melhor você evitar e não entrar. Tem também o indicador da altura da próxima vela,
padrões de vela. Isso aqui é bom porque você tem como entender até onde uma próxima vela pode existir, e não é a média das velas, tá bom? Como existem algumas ferramentas que eu sei que você conhece por aí que se baseiam em média das velas, não é. Existem cálculos complexos que definem a próxima vela. Provavelmente ela tem a chance de vir 30x, 20x, 50x ou 10x ou 100x. Tem uma espécie de nível aqui nessa plataforma que mostra claramente ele vai subindo ou descendo dependendo do momento do gráfico e dependendo do momento que a ferramenta ela calcula e mostra para você sem você precisar fazer cálculo nenhum. A tendência do gráfico, por que tem muita gente que ganha e depois perde? E eu sei que você provavelmente passa por isso. Ganha, ganha, ganha e depois devolve tudo, porque você está ganhando em um momento que o gráfico está na tendência de alta, mas depois você não percebeu os sinais que a tendência mudou e você ainda acredita que aquela tendência é uma tendência de alta. E não se engane, porque algumas vezes o gráfico está com muitas velas roxas e mesmo assim está na tendência de baixa. Então toma cuidado, e esse gráfico ele explica perfeitamente para você sem você precisar fazer cálculo, observar nada. É só olhar para o gráfico você vai saber se está na tendência de alta ou de baixa. E estando na baixa você sai e se livra de um período longo que você teria de perdas. Então facilita demais também. A hora e o minuto da próxima vela. Isso aqui é a cereja do bolo dessa plataforma, porque foi por ela que toda essa plataforma ela foi gerada. Porque foi a partir dela que, desse cálculo que eu criei, e em um outro grupo que eu participava, as pessoas, eu tenho prints de pessoas que fizeram com R$30, R$600 em uma noite. Então assim, se eu for colocar para você aqui, eu vou gastar muito tempo só mostrando as provas que eu tenho de pessoas que mandam mensagem para mim. E a melhor forma de você perceber se vale a pena para você não, é você entrar aqui no contato comigo no link, na descrição, a gente vai conversar e eu vou te mostrar na prática como que funciona a plataforma. Se fizer sentido para você, você usa. Se não fizer, deixa para outra pessoa ganhar dinheiro no seu lugar, tá bom? Tomada de decisão. Você tem vários indicadores que analisam mais de 47 informações em tempo real, 24 horas por dia, mostrando indicadores ali na sua tela, no seu computador. E eu vou te ensinar também como que você faz para tomar uma decisão. Um exemplo, indicador impulso com um padrão de espera. Você tem como analisar para poder ver se você pode fazer uma entrada ou não. Indicador de momento mais minutagem. Você tem como analisar. Quando os dois se alinham, você pode fazer a sua entrada. Indicador de momento mais o padrão de vela rosa. Então, quando os dois se alinham também. Então, assim, existem várias maneiras. Essas 3 maneiras aqui dos indicadores, quando eles se alinham, você tem uma chance de fazer a entrada e conseguir alcançar a sua vela rosa sem depender de ninguém, a não ser de você mesmo.